Olá, sejam bem-vindos novamente aqui ao compartilhamento do Bhagavad Gita, a ciência sagrada de Deus, Krishna, o Supremo. Vamos hoje ao capítulo 10, a opulência do absoluto, Deus é a suprema transcendência, é o título. Então, Deus é a suprema transcendência, então tudo aquilo que transcende os nossos sentidos passa a vincular com essa plataforma transcendental. Por isso que tudo aquilo que nós não vemos, nós muitas vezes não acreditamos nesse processo e muitas vezes fica sem sentido, mas o verdadeiro sentido é que tudo aquilo que a gente não vê é o primordial. Por exemplo, podemos citar um exemplo aqui básico sobre a questão. Nós não vemos Deus, mas nós podemos compreender Deus através das Escrituras, e assim, com essa compreensão sobre o absoluto, sobre o Supremo, a gente vai chegando a uma relação pessoal e, quem sabe, com a permissão, num futuro onde você vai estar conectado 100% com Deus, não 90% nem 80%, mas 100%, ou 98% ou 99% com Deus, você vai estar nessa transcendência, você vai transcender o material. O que é o material? Material é tudo aquilo que eu vejo. Eu estou agora gravando aqui num quarto de hotel, né, e buscando trazer para vocês, organizar a câmera de uma forma que fique bonito, porque na realidade eu não estou fazendo para ninguém, eu estou fazendo para Deus. E assim, aquilo que eu vejo, que meus sentidos, o meu olhar pode alcançar, eu estou vendo aqui, me vendo através dessa câmera. Então, isso é material, não é transcendental. Mas o meu amor, o meu sentimento, a minha renúncia de estar nesse momento aqui, trabalhando para Deus, a minha conexão com o divino, a minha conexão com o serviço devocional é transcendental. Então, a opulência do absoluto, ela também é transcendental. Por quê? Porque Deus, Krishna, é a suprema transcendência. E hoje vamos ao verso 1. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Assim, com esse mantra, eu peço permissão para iniciar a leitura do Bhagavad Gita. Verso 1, capítulo 10, a opulência do absoluto. O Senhor Supremo disse: meu querido amigo Arjuna de braços poderosos, escute de novo minha palavra suprema, que eu falo para o seu benefício, a qual lhe dará muita alegria. Então aqui a Suprema Personalidade de Deus está dizendo: ó meu querido amigo, aqui fala Arjuna porque foi Arjuna que recebeu diretamente do Supremo esses versos. E aqui ele chama por Arjuna porque Arjuna está escutando essa divina canção, esses versos do Bhagavad Gita, né? E aqui ele diz: escute, meu amigo, essa palavra suprema que eu falo para que possa beneficiar sua alma neste corpo e você possa transcender todo o sentido material, toda a transcendência material, e você possa estar conectado comigo através dessa transcendência, dessa escuta, usando os seus sentidos ao ouvir, né, para que vocês possam, almas que são minhas almas amigas, minhas filhas queridas, possam estar evoluindo nesse processo de transcendência. E assim, o Supremo também fica alegre quando nós ouvimos o Bhagavad Gita e nós evoluímos ouvindo o Bhagavad Gita. Então, aqui é uma pequena meditação. Srila Prabhupada, que trouxe a consciência de Krishna para o Ocidente, para resgatar os países ocidentais da ignomia, do falso ego e do cativeiro terreno, ou seja, os países materialistas, os países do Ocidente, que eles só visualizam essa questão material, vivem no egoísmo, vivem nas guerras, vivem nas doenças, nas pobrezas. Não que o Oriente não viva, mas o Oriente ele se apega mais à questão espiritualista, à questão transcendental, à questão que nos leva além dessa matéria, né? E as religiões orientais, elas trazem todo o sentido, buscando
trazer essa confirmação através das escrituras sagradas dos Shastras e através de voltar-se a mente e os sentidos para essa ciência espiritual. Srila Prabhupada, ele escreveu e compilou o Bhagavad Gita como ele é, que é o Bhagavad Gita que eu trabalho com ele, eu compartilho, só que nesse momento eu não estou com ele aqui, pois é um livro pesado, é um livro de quase 600 folhas, onde está compilado todos os versos de uma maneira original. Eu estou aqui na minha frente com o Bhagavad Gita, a Ciência Suprema, que é um resumo dos principais versos. Então, como não estou em casa, eu estou usando este Bhagavad Gita para que a gente não deixe de fazer, nós não deixemos de ouvir e eu não deixe de fazer esse serviço devocional. Srila Prabhupada nos ensinou que quanto mais se ouve sobre Deus, mais se estabelece no serviço devocional. Então, quanto mais eu escuto sobre Deus, quanto mais eu estudo sobre Deus, quanto mais eu me aproximo de Deus, quanto mais eu estou conectado com Deus, eu aprendo sobre Deus, eu entendo sobre Deus e eu me relaciono de uma forma melhor com Deus, prestando serviço devocional. Serviço devocional é você entregar todas as suas ações mentais, emocionais, físicas, tudo a Deus. Ou seja, tudo que eu como, tudo que eu faço, tudo que eu dou primeiro para Deus, para que Deus retire essas ações pecaminosas dessas atitudes dos sentidos e leve essa limpeza, né? Essa palavra pecaminosa é uma palavra que quer dizer tudo aquilo que é pecado é negativo. Então, limpe essa energia negativa e nos leve a uma energia mais sublime, uma energia mais cristalina, uma energia mais pura, onde eu posso, com a minha consciência, expandir e entender sobre Deus, prestando serviço devocional. Deve-se ouvir sempre sobre o Senhor na associação dos devotos. Então, deve-se ouvir sobre Deus, se associando com pessoas que falam sobre Deus, estudam sobre Deus e querem evoluir acerca de Deus. Assim se realizará o serviço devocional. Então, eu junto com todas as pessoas que estamos conjuntamente ouvindo, por exemplo, agora nesse momento, quem me escuta está do outro lado, escutando, está conjuntamente comigo fazendo serviço devocional, ou seja, aprendendo sobre Deus, ouvindo sobre Deus. Então, isso também é serviço devocional. Os discursos na sociedade dos devotos podem se efetuar unicamente entre aqueles que realmente anseiam estar na consciência de Krishna, de Deus. Então, não adianta eu querer chamar um ateu para a consciência de Deus, porque esse ateu está no momento de viver o ateísmo dele. Mas eu posso chegar lá e posso, de alguma forma, se prestar serviço devocional conversando com esse ateu e trazendo ele para uma consciência de Deus, caso ele queira, porque Deus dá livre-arbítrio. Deus me dá livre-arbítrio, eu faço se eu quiser esse serviço devocional, mas eu quero, então eu estou no meu livre-arbítrio de querer fazer. Mas uma pessoa que não quer ouvir sobre Deus, não quer falar sobre Deus, ela deve viver o momento dela de ateísmo, ou até mesmo que não seja uma pessoa ateia, uma alma ateia no corpo, né, que nós somos almas em corpos, né, vivendo este momento agora dentro dessa natureza material. Então, essa alma ela deve ser respeitada, porque Deus nos dá livre-arbítrio, então nós também devemos procurar respeitar as pessoas nesse sentido do livre-arbítrio. Então, fala-se sobre Deus, se discursa sobre Deus, se presta serviço devocional sobre Deus na companhia das pessoas que querem estar nessa sintonia, né? E assim a gente vai crescendo nessa consciência e aprendendo sobre Deus. Outros não podem participar em tais discursos. E o Senhor Krishna diz claramente a Arjuna que, devido a que ele é muito querido por ele, fala este conhecimento para seu benefício. Então, Deus, ele lança o conhecimento, ele traz o conhecimento, a ciência suprema, através do Bhagavad Gita, e você tem o livre-arbítrio de escutar ou não. Se você quer escutar e você quer evoluir, parabéns. Se você não quer, infelizmente, não posso falar parabéns. Eu ia falar parabéns, mas, infelizmente, eu não posso dizer parabéns. Por quê? Porque quando a gente não quer ouvir sobre Deus, quando a gente não quer falar sobre Deus, a gente estaciona a nossa evolução. A gente fica ali parado naquele momento achando que está tudo bem e não tem nada bem. Porque a verdadeira evolução é quando a gente evolui buscando transcender tudo que é material,
e buscar essa opulência do divino, que o divino absoluto ele está aí com toda essa opulência, ou seja, opulência significa todas as bem-aventuranças, as opulências do divino, as opulências do Supremo, estão aí à nossa disposição. E a gente pega, se agarra a ela se a gente deseja, senão a gente perde essa oportunidade ou vai ter no futuro uma outra oportunidade. Então, porque Deus é nosso amigo e nós fazemos de Deus nosso amigo, nós temos esse benefício de ouvir o Bhagavad Gita, de ouvir as escrituras sagradas, de estar conectado com Deus através dessas escrituras. Verso 2. Nem as legiões de semideuses, que são considerados aqui no Ocidente, como se fossem santos, orixás, como se fossem os espíritos mais evoluídos que trabalham para Deus, são chamados de semideuses, né? Nem os grandes sábios, as pessoas que têm sabedoria, que estudam, os eruditos, que têm essa erudição através da filosofia e da teologia, de tantas e tantas outras plataformas que nos aproxima mais desse conhecimento. Conhecem minha origem, então ninguém conhece Deus. Deus não é que ele se faça de difícil, de ninguém vai me conhecer, não. É porque precisa servir a Deus em serviço devocional todos os dias, independente se é domingo, sábado, feriado, a gente tem que estar servindo a Deus, porque Deus nos dá as opulências para o merecimento da vida de cada um, de cada alma neste corpo, né? Eu sempre estou aqui refletindo e dizendo, Deus é o absoluto e nós somos almas, filhas de Deus em corpos. Então, eu sou uma alma que neste corpo eu me chamo Ana Cláudia Chandra, nome espiritual, e nesse processo eu vou evoluindo e vou buscando transcender a ignorância. Porque ignorância é falta de conhecimento, e conhecimento é modo da bondade. Toda vez que você quer conhecer e você quer ouvir sobre Deus, você se instala na plataforma da bondade. Minha origem, pois em todos os aspectos eu sou a fonte dos semideuses e dos sábios. Por quê? Porque quem tem sabedoria e quem já atingiu uma plataforma de semideus, saiu dessa plataforma humana, que é essa plataforma que é ignorante, que age sobre o modo da paixão e que busca chegar no modo da bondade, que ainda não é o modo da bondade de Deus. É uma bondade ainda material, uma bondade com interesse. Eu sou bonzinho porque eu tenho interesse nisso, eu faço aquilo porque isso, e assim a gente vai buscando essa bondade transcendental para que a gente esteja ligado a Deus nessa bondade, porque Deus é a bondade infinita. Nós somos bondade quando a gente quer ser bondoso. Quando a gente acha que deve, isso deve acabar, porque a gente deve se aproximar do Supremo e a gente deve trabalhar essas características divinas em nós, porque a gente não pode entrar no reino de Deus se a gente não se trabalha e possui qualidades que são parecidas com as qualidades do divino. Então, Krishna diz aqui, nem as regiões dos semideuses, nem os grandes sábios conhecem minha origem, pois em todos os aspectos eu sou a fonte dos semideuses e dos sábios. Então, tudo vem de Deus. Verso 3. Aquele que me conhece como o que não tem nascimento, Deus não tem nascimento, Deus é, simplesmente é. Como que não tem origem e como o Senhor de todos os planetas, então Deus é o Senhor de todos os planetas. Achar que só existe planeta Terra é ignorância. Jesus já diz, na casa de Deus há muitas moradas, então existe todos os planetas, existe toda essa organização divina, totalmente diferente dessa organização da Terra, que é limitada, ignorante, que as pessoas agem com interesse, que as pessoas vivem no modo da paixão, agindo inconscientemente, sem perceber que você está agindo de forma que vai prejudicar o outro, né? Isso é agir no modo da paixão, né? E aí ele continua, neste mundo onde todos estão sujeitos a morrer, se existe uma única certeza é que nós vamos nascer e que nós vamos morrer. Essa é a única certeza. E nesse meio, entre nascimento e morte, você tem que prestar bem atenção no que você anda fazendo com a sua vida atual. Ele está livre de toda dúvida e se libera de todos os aspectos.
Aquele que me conhece como que não tem nascimento, Krishna, Deus, como que não tem origem, Krishna, Deus, e como Senhor de todos os planetas, Krishna, Deus, neste mundo onde todos estão sujeitos a morrer, ele está livre de toda dúvida. Então a gente vai viver com dúvida. E essa dúvida, ela só vai ser sanada se a gente busca sabedoria. E se libera de todos os pecados. Pecados são as máculas, são as nossas máculas, as nossas anátanas, como diz na filosofia védica, tudo aquilo que a gente traz para ser trabalhado, né? Na mente e no sentimento. É isso, a alma, ela vive no corpo e vive através da mente, dos pensamentos, dos sentimentos, das emoções e das atitudes, né? Tanto que quando a gente assiste uma missa, o padre lá representando Deus, representando Jesus, ele diz, pequei por pensamento, palavra e ação. Por minha culpa, minha tão grande culpa, não é isso? É exatamente isso aqui. Quando a gente vive na dúvida e a gente não procura sanar essas dúvidas, a gente também não vai obter sabedoria para se livrar dos pecados que são as amarras e nos deixam atrelados aos nascimentos e mortes, ao samsara, esse ciclo de nascimentos e mortes, vivendo aqui essa natureza material, mas a grande história é transcender tudo isso, né? E para terminar, Krishna diz, no verso 4 e 5, a inteligência, o conhecimento, a solução da dúvida e da ilusão, o perdão, a veracidade e a verdade, o autocontrole e a tranquilidade, o prazer e a dor, o nascimento e a morte, o temor, a ausência de temor, a não violência, o equilíbrio e a satisfação, a austeridade, ser austero, viver, não deixar de fazer aquilo que precisa ser feito, é um tipo de austeridade. A caridade, a fama e a infâmia, todos são criados tão somente por mim. Então, tudo isso Deus cria para o nosso objetivo aqui na Terra, que é buscar a inteligência, buscar o conhecimento, buscar solucionar as nossas dúvidas, sair dessa ilusão que a felicidade da gente está nas coisas materiais e não está. O perdão, trabalhar o perdão, que é dificílimo para nós como almas aqui em corpos, perdoar. A veracidade, viver da verdade, ser verdadeiro com você, com o outro e com o mundo, né? O autocontrole, se autocontrolar sempre, buscar esse autocontrole que é muito difícil também. A tranquilidade, veja como é que as pessoas estão vivendo no mundo de hoje, tudo intranquilas, ansiosas e nervosas. O prazer e a dor, que é apenas uma dualidade mental. Prazer e dor fazem parte do mesmo esquema material. A gente às vezes está no prazer, às vezes a gente está na dor, e tudo isso faz parte. O nascimento, a morte. Todos nascem e morrem. O temor, o medo. Quantos não vivem no medo? Quantos não têm síndrome de pânico? Quantos não têm medo de viver, de lutar, de ir para frente com a sua própria vida? E a ausência do temor também faz essa parte. Tanto o medo como a ausência do medo faz parte desse jogo da vida. Esse jogo que a alma vem jogar aqui, porque Deus coloca a gente aqui para a gente transcender tudo isso, né? A não violência, a rimsa, a não violência contra os animais, a não violência contra as pessoas, a não violência com tudo. O equilíbrio e a satisfação. Então, é viver equilibrado, viver satisfeito, né? A austeridade, ser austero, como eu já disse, a austeridade, fazer, eu tenho que fazer, eu não quero fazer, mas eu vou fazer. Então, isso é austeridade. A caridade, ajudar as pessoas. A gente se ajuda e ajuda as pessoas, principalmente a conhecer Deus, que é a grande caridade que nós deveremos fazer aqui na Terra, é levar a palavra de Deus, de Krishna, e buscar trazer essa pessoa para a luz, né? A fama e a infâmia, dá no mesmo. Uma hora as pessoas estão te elogiando, outras horas as pessoas estão metendo pau em você. Desculpa aqui o termo simbólico, meter o pau, mas é como a gente entende. Também faz parte desse jogo, fama e infâmia, né? E todos são criados tão somente por Deus. Para quê? Para que Deus trabalhe todas essas ferramentazinhas em cada uma alminha que está aqui viva no corpo material. Tudo isso pertence a esse jogo cósmico, esse jogo divino, esse jogo de Deus, para que a gente possa evoluir e chegar mais perto dele, transcender toda essa dualidade da mente. Dia de sol, dia de chuva, faz parte do planeta Terra.
Calor e frio faz parte do planeta Terra. Tudo que a gente vive aqui faz parte do planeta Terra. Então, todas essas ferramentas são usadas para a evolução. Não se engane, porque é exatamente isso que Deus quer de nós, é a evolução. Evoluir a nossa alma, evoluir e transcender para chegar mais perto do absoluto, Krishna, a suprema personalidade de Deus, na filosofia védica dos Vedas da Índia, do livro sagrado Bhagavad Gita, da escritura sagrada. Com gratidão, eu encerro mais um dia de Bhagavad Gita, agradecendo a oportunidade a Deus Todo-Poderoso que me permite estar aqui usando a minha fala, gravando esses pequenos vídeos de 20 minutinhos para a evolução minha e de vocês. Namastê, meu Deus, saúde, seu Deus, gratidão.